Amém, queridos? Vamos estar lendo a palavra do Senhor nessa noite. O título da campanha é Derrubando Gigantes em Círculo de Fogo. Amém? Nós estamos na campanha começando hoje, Derrubando Gigantes. Amém, queridos? E é tudo diferente daquilo que Deus tem falado em muitas campanhas e pregações. Amém? Abre Samuel, capítulo 17, versículo 32. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim, querido, eu vou estar lendo só um versículo, que é 32, que diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Amém? Continue em pé, de pé. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: Seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verás o Senhor. Amém, querido? E o 15: Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando-vos perturbe, e por ela muito se contamine. Pode se sentar. Amados, às vezes você nessa noite, quando nós falamos da campanha Derrubando Gigantes, amém? Todos falam de Davi, que era um jovem, uma criança, e se dispôs a lutar contra um grande gigante. Era um homem de quase 3 metros de altura e ainda era muito bem trajado, com as suas roupas de bronze, a qual nenhuma lança poderia perfurar aquele gigante. Mas Davi, no nome de Jesus, no nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, ele venceu. Eu não quero falar desse gigante Golias nessa noite. Deus tem me falado dos grandes gigantes que tem dentro de mim e de você. Quem ouviu a palavra nessa noite que o doutor Alexandre leu, ele viu em Gálatas, foi isso? Né? Que não existe lugar no céu para os vários tipos de coisas, homicídio, aquele que falam, isso, aquilo. E a Bíblia diz, querido, que o maior inimigo do homem é o homem mesmo. Não é o seu inimigo, não é o seu vizinho, somos nós mesmos. Pastora, mas como é isso? Eu vou explicar a vocês que Deus tem falado comigo. A Bíblia diz que Paulo diz que a carne, ela não se converte ao Senhor. Verdadeiramente a carne, ela não se converte. Porque o Espírito, ele briga constantemente com a carne, para que o Espírito venha fazer as coisas de Deus, mas a carne pede tudo aquilo que não provém do Senhor. Tudo que é impuro, a carne pede. E esse gigante está dentro de mim e dentro de você. Nessa noite você pode até sair daqui triste, mas você vai ser confrontado pela palavra do Senhor. E você vai confrontar a você mesmo, se você quiser morar no céu nessa noite. Muitas campanhas que nós temos visto, queridos, é a campanha de prosperidade, que Deus vai dar carro, casa, chave nova. Eu vejo Deus entregando aqui um lindo carro, uma linda casa, e a igreja toda da glória, aleluia, está regozijando, porque estão recebendo bênçãos, mas materiais. Eu quero falar de algo muito mais além do que bênçãos materiais.
Eu quero falar da riqueza dos céus, a qual dinheiro nenhum pode comprar, pode te dar nessa noite. Pastor, então é proibido eu comer o bem dessa terra, o melhor dessa terra, ter uma casa, um carro? Não. Esse direito é meu e seu. Esse direito de ter um bom carro, uma boa casa, é direito meu e seu. Porque a Bíblia diz que quem dá ouvido mais, há uma condição. Quem dá ouvido os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor, e anda nos caminhos do Senhor, esse comerá o melhor da terra. Há uma condição. Não é de qualquer maneira que nós herdamos o melhor da terra. E vamos falar sobre os gigantes que temos enfrentado, queridos, e que têm derrubado os crentes hoje. Eu vou começar pelo primeiro gigante, que é o maior gigante dentro da igreja: a falta de perdão. É o maior gigante, a falta de perdão. Esse é um gigante que está vencendo muitos cristãos dentro da igreja e tem conduzido muito ao caminho do inferno. Por que, pastora Nilce? Porque a Bíblia diz: se você não perdoar o seu irmão, Deus não te perdoa, não vai te perdoar. Então perdão tem que haver. Pastora, mas ele se levantou contra mim, ela se levantou contra mim, e houve uma briga tremenda, fizeram fofoca, fizeram calúnia, falaram mal de mim, botaram meu nome na rua. Eu quero dizer para você nessa noite, aí o que você faz? Fica com ira, com raiva, com mágoa daquela pessoa, não é isso? E deixa crescer dentro do seu coração a mágoa, a ira, a revolta, e vai crescendo a cada dia. Esse gigante vai crescendo a cada dia, e você vai diminuindo a cada dia. E através desse gigante da mágoa, vem a enfermidade da carne. Porque a pessoa, quando ela é amarga espiritualmente, ela é enferma na carne. Ela não consegue ter saúde. Porque o que nós somos dentro, nós refletimos fora. A falta de perdão, o disse-me disse, a intriga, tudo isso são gigantes que a igreja não tem conseguido vencer nos últimos dias. Pastora, mas o que é isso? É que Deus tem falado comigo. Querido, é muito fácil eu subir aqui e pregar que Deus tem maravilhas e coisas grandes para você, que você vai sair daqui abençoado. Não vai ter um que não vai dar glória, dar um pulo e vai sorrir, vai dizer amém, mas quando se confronta alguém, essa pessoa não gosta de ser confrontada. Mas nessa noite, para que eu e você vejamos a glória de Deus, é necessário que eu e você venhamos confrontar para ver Deus. Como? Seguindo a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verás o Senhor. Não adianta, amado, jogar leão por terra. Não adianta vencer Golias. Não adianta meu vizinho se levantar contra mim e eu ir lá abrir um processo contra ele, ou ir lá tirar pergunta com ele, ou virar minha cara, não dar bom dia, não dar a paz do Senhor, dizer que quer me derrubar. O demônio, o diabo está usando aquela pessoa contra mim. Ei, a Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá, amado, na minha e na sua vida? Se Deus está trabalhando ao seu favor, quem é o diabo para impedir o agir de Deus na sua vida? Mas a ira, o ódio e a falta de perdão impede Deus de operar na sua vida. Quem impede Deus de operar na sua vida não é o seu inimigo, é você mesmo. Sou eu mesmo que impedimos Deus de operar na nossa vida. Por que foi lido nessa noite que a ira é pecado, que falar mal do irmão é pecado? Quantas coisas aqui nos impede de levar para o céu? E o que Isaías diz? O mesmo que diz que ninguém pode impedir Deus de agir ao seu favor, é o mesmo que diz o seguinte: a única coisa que pode impedir e separar você e eu de Deus é o pecado. É o pecado. A única coisa que pode separar você de Deus e eu de Deus é o pecado.
Eu quero te perguntar nessa noite: o seu inimigo pode separar você de Deus? Não. O diabo pode separar você de Deus? Não. Aqueles que se levantam contra você podem separar você de Deus? Não. Mas a ira, a falta de perdão, pode separar você de Deus. Pode separar você de Deus, querido. Mais outra coisa que Deus tem falado comigo. Nos últimos dias, a igreja do Senhor tem servido o Senhor, querido, não com gozo, como foi lido aqui nessa noite, mas entram pelas portas da casa do Senhor, como se estivesse entrando obrigado, amado, pelo matadouro, como se estivesse vindo aqui, amado, por uma obrigação de estar aqui fazendo a obra do Senhor. Deus não nos chamou a ninguém para servir Ele por força nem por violência, mas Ele diz que procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e verdade, aqueles que têm gozo e prazer de servir ao Senhor. Você sabia que isso também é um gigante que está operando na vida da igreja? Outro gigante que está operando na vida da igreja, que a igreja não tem prestado atenção. O gigante da prostração, o gigante do desânimo. Para vir para a igreja é um desânimo danado, mas para qualquer outro lugar tem uma força tremenda, uma alegria tremenda. Isso chama também, amado, gigante, a qual a sua carne e a minha carne está deixando ser vencido pelo gigante. E o Espírito de Deus, que quer falar mais alto do que a carne, muitas das vezes não consegue sobressair, porque a carne está sendo mais forte do que o Espírito. Por que a carne está sendo mais forte? Porque nós entramos na casa do Senhor, ouvimos a palavra do Senhor, e muitas das vezes ela entra no ouvido e sai na outra, e só ouvimos aquilo que nos interessa, como bênção. Querido, esse gigante precisa cair por terra nessa noite. A falta de amor dentro de casa pela própria família, a falta de amor pelo próprio esposa, a falta de respeito, a falta de princípios, também é um gigante. O seu maior gigante, o meu maior gigante não está no meu vizinho, está dentro da minha casa. A falta de amor, a falta de compreensão. Eu faço e aconteço, e a minha mulher tem que fazer o que eu quero, o que eu mando, tem que ser assim. Não. Tem que haver uma concordância para que tudo seja feito à vontade do Senhor. Não é que eu quero que seja assim. Senhor, cumpra a tua vontade. Primeiro nós agimos. Depois, quando quebra a cara lá na frente, aí bota a culpa no diabo. O diabo me derrubou. Não. Foi a falta de entendimento e de sabedoria e de buscar o Senhor que nos faz cair. Porque não consultamos o Senhor como Juliano louvou nessa noite. Não perguntamos o Senhor e queremos voar muito alto. Deixamos de ser criança, deixamos de depender de Deus e queremos agir pelas nossas próprias forças. E quando nós começamos a agir pelas nossas próprias forças, Deus para de agir por nós. Querido, eu vou te dar uns 10 motivos para você nessa noite aprender a ser verdadeiro adorador e servir o Senhor em espírito e verdade. Primeiro motivo, você tem que liberar o perdão para você mesmo. Que muitas das vezes você mesmo não se perdoa. Muitas das vezes você acha que é pequeno demais e que as feridas estão doendo dentro de você e não consegue se perdoar. Mas eu conheço alguém que ele cura as feridas e ele foi louvado nessa noite aqui um hino dizendo que você é precioso para Deus. Precioso para Deus. Vou te dar outro motivo para servir o Senhor. O teu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Você pode ter toda a riqueza aqui na terra, mas se você não estiver juntando tesouro nos céus, de nada adiantará essa riqueza aqui na terra.
Nós temos que juntar tesouro no céu. Querido, se o seu esposo bebe, se a sua esposa ainda não é evangélica, você precisa entender nessa noite que passar a ser espiritual. Porque só quem entende as coisas do Espírito é quem é espiritual. Foi falado nessa noite aqui sobre levar intriga, fazer fofoca. Tudo que vê contra o outro. Contaminar o seu irmão. Contaminar o seu irmão. Nem tudo, querido, que nós ouvimos, nós precisamos falar. Principalmente se isso não edifica o seu irmão ou edifica a sua casa. Aquilo que não edifica a sua casa, não abre a tua boca. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola derruba com a sua própria boca. Porque tudo que vê dentro da igreja, tudo que escuta, leva para a sua casa e contamina o coração do seu marido, ou vice-versa, e depois quer que ele seja o evangélico, quer que ele vire crente de uma hora para outra. Se o gigante está dentro de casa, se nem você mesmo consegue vencer o gigante, como que essa pessoa que não conhece o Senhor vai vencer o gigante? Pastora, como que eu vou vencer o gigante? A Bíblia diz que a palavra do Senhor é um escudo para aquele que confia no Senhor. Você vai vencer esse gigante através da palavra do Senhor. Querido, outro gigante que está derrubando a igreja do Senhor é olhar para o erro do irmão. É apontar o erro do irmão. É olhar só para a vida do irmão e esquecer da vida própria. É como foi falado aqui nessa noite. Se o irmão não vem na igreja, se faltou 3 cultos, já deve ter voltado para o mundo, deve estar bebendo, deve estar com isso. Amado, para de julgar, porque você será julgado. Esse demônio desse gigante tem que ser derrotado da sua vida. A nossa boca, ela tem que profetizar bênção, não maldição. Esse é o gigante. Eu vou sair daquela igreja, porque aquela igreja só tem isso, só tem erro, tem pecado. Querido, enquanto você viver aqui, nós vamos viver dessa maneira. E nós vamos ter que vencer. O que vencer, esse vão ver Deus. Mas se não conseguirmos vencer aqui, não vamos chegar no céu. Servir o Senhor com o coração limpo. Me contaram isso. Por isso eu estou muito triste. Mas eu quero dizer para você nessa noite: a alegria do Senhor é a nossa. O crente pode ser triste? O crente pode ser amargo? Não. Eu saí da igreja, vou sair da igreja, porque ali não dá para mim, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Qual igreja que você vai? Aonde que você não vai encontrar gigante? Se esse gigante está dentro de você. Se está dentro de você. Porque se eu só consigo ver no meu irmão só defeito, o defeito não pode estar no meu. Esse defeito está em mim. Porque os meus olhos não é espiritual. Porque se eu sou uma mulher espiritual, com certeza tem que ver alguma coisa boa em você. Só consigo apontar erro, só ver erro. Não é o meu irmão que está errado. O erro está dentro de mim. O conserto precisa vir de dentro de mim. Para que eu possa ver o meu irmão com olhar espiritual e amar o meu irmão do jeito que ele é. Roupa bonita, querido. Terra, carteirinha, pregações lindas, faculdade, nada disso vai levar para o céu. Mas a paz e a santificação vai levar para o céu. Eu vou dizer algo para vocês e vocês vão entender o mistério nessa noite. Você quer ver uma coisa que te tira a paz rapidamente? O crente, quando ele é um crente irado, quando ele não é liberto, ele guarda a ira e o rancor. Eu vou dizer uma palavra simples e você vai entender.
até uma simples galinha tira a paz de um crente. Como? Nós que somos donos de casa. Às vezes você arrumou todo dia, sua casa está limpa, está linda, né? Ela entra dentro de casa, ela voa em cima das suas panelas, joga tudo no chão, o que acontece? Você mete o pau nela, mata ela, xinga, esperneia, e para onde foi a sua paz? Acabou a sua paz. Você pecou porque você irou e você espancou aquele animal. Quem não tem animal aqui não é fazendeiro, mas eu conheço fazendeiro. Fazendeiro que se ira com o animal, espanca o animal e quebra a perna do animal. Eu já vi isso acontecer várias vezes, como vi esses dias. Então, um animal conseguiu tirar a paz daquela pessoa. Além dele se irar, ele pecou em quebrar a perna daquele animal. Mas se ele tivesse ligado no Senhor, se ele fosse uma pessoa espiritual, ele ia orar e repreender aquele demônio que estava ali naquela hora, no meio do animal ali, no meio do sítio dele, para tirar a paz dele, ele ia repreender e ia dizer: diabo, aqui não, porque a minha terra, os meus animais, a minha casa, a minha família pertence ao Senhor, e na minha vida, na minha mente, você não toca. Não vigia. Escuta um comentário na rua. Quando chega em casa, agarra no gogó da mulher, bota a língua dela para fora, quase mata. Antes de perguntar o que é, se é verdade ou não, já está espancando. Já está espancando. A esposa, quando alguém vem contar, se a sua amiga contou alguém, eu vi seu esposo na rua, começando com a linda loira. A ira do diabo, o capeta do gigante já está dentro do coração, já chega em casa. Antes de conversar com o marido já colocou o pé dentro de casa, já encontra a mulher transformada, cheia de ira, e já quebrando tudo na cabeça dele. Aí chega aqui e diz assim: o diabo usou meu marido. Não, querido, o diabo não usou seu marido. Você se deixou ser usado pelo adversário, que não vigiou, não orou e não pediu o Senhor que ele limpasse o seu coração e esclarecesse para você, antes de você ir pedir razão daquilo que você não sabe. É por isso que nós perdemos. Primeiro, nós queremos resolver com gritos, com barulhos, e depois no final, quando todo mundo já sabe de tudo, você vai descobrir que tudo aquilo não passou de uma fofoca, não passou de uma intriga, não passou de uma mentira, e caímos por falta de vigilância. São os gigantes que dão dentro de casa. Filhos que não respeitam a mãe, filhos que não respeitam pai, grita mais do que pai, mais do que mãe. São gigantes que estão dentro da nossa casa e tira a paz da família. Você vê que tem mãe que fala assim: mas meu filho não me dá paz. Tem que repreender, porque você tem que ter paz na sua casa. Tem que ter paz na sua casa. Queridos, eu passei por momentos da minha vida que eu precisei de ter muita paz. Primeiro, todos sabem que o Senhor me chamou aqui na terra antes de eu ir para a cadeia. Mas eu não ouvi a voz do Senhor. Eu só ouvi a voz do Senhor lá dentro, quando eu parei e ouvi Deus falar comigo e aceitei Jesus ali. E tive que ter paciência para esperar a sentença sair, para que eu fosse liberta daquela cadeia. Então, o gigante da impaciência, eu era uma pessoa insuportável. O que eu falasse tinha que ser naquela hora, naquele dia. O que eu falava desse dia estava decidido. Mas quando eu fui para trás das grades, eu entendi que só Jesus poderia me dar vitória, que só Ele poderia me ajudar, e que só nele eu poderia confiar, e aprendi que na paciência Deus ganhava a minha vida. Então, o primeiro gigante que eu venci na minha vida, paciência. Ter paciência na hora da tribulação.
Não é colocar a mão na cabeça e sair desesperado, gritando, dizendo: ah, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e falaram isso, e falaram aquilo, e vai rendendo. Eu aprendi a ter paciência. Segundo, confiar no Senhor, que eu aceitei ali dentro, e entender que eu estava eu e ele, eu deveria buscá-lo, e que não tinha ninguém para buscar por mim. E é isso que Deus quer nessa noite. Que você vença esse gigante e pare de depender de profeta e seja um profeta na terra. Porque o mesmo Deus que não usa a gente aqui em cima, usa você aí. O mesmo Deus que está aqui dentro dessa igreja, está lá dentro da sua casa, trabalhando ao seu favor e te aguardando. E também no seu trabalho. Segundo gigante que eu joguei por terra, que eu tive que jogar por terra, o gigante de perdoar. Eu era uma pessoa que não tinha homem bravo, não tinha mulher brava, não existia homem para mim, nada que não me desafiasse, que eu podia me desafiar e ficaria por isso mesmo. Não tinha lugar que eu não colocasse na mente que eu ia estar, e eu estava. Primeira coisa que eu aprendi é que eu não era nada, que Deus era tudo na minha vida, e que eu tinha que aprender a ser mansa e humilde de coração, que eu não era humilde, eu não era mansa, e Jesus fala o quê? Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Pastora, ser humilde é andar toda rasgada? Humilde é andar de sandália de dedo? Humilde é andar todo descabelado, não cuidar do cabelo? Não. Você, a humildade tem que sair daqui para fora. Não é isso aqui que você está vendo. Eu posso estar com a roupa toda rasgada, com o cabelo todo rasgado, e posso estar podre por dentro. Eu gosto de ser pouco calhado. Por fora está lindo, todo bonito. Pedra, mar, bonito, aquele belo, aquele retrato, mas por dentro só osso. Só osso. Né, querido? Só coisa podre. Aprendi a ser mansa. Como que você aprendeu a ser mansa? Conhecendo uma pessoa maravilhosa, apanhando 4 anos, tomando bastante tapa na cara e bastante facada. Aprendi a ser mansa, aprendi a amar e aprendi a perdoar. Foram os gigantes que caíram da minha vida. Tive que aprender na prática. Não foi pastor nenhum passando a mão na minha cabeça e orando por mim todos os dias, não. Estava sozinho na minha casa, eu e Deus e Ele. E tinha que amar, de verdade. Por isso que eu digo hoje, se alguém pensa que vai contaminar meu coração, fazendo intriga, botando meu nome na rua, fazendo calúnia, esquece. Capeta, esquece, porque esse gigante não faz parte da minha vida. Não faz parte da minha vida. Ele já foi destruído há muito tempo. Há muito tempo. E ele não ressuscita. Uma coisa eu aprendi: quando Deus cura, está curado. Quando Deus dá, está dado. Quando Deus faz, está feito. E ele me libertou. Outra coisa, aprendi a servir Jesus gostoso, não de brincadeira, não de estar aqui